Fala família Palmeiras 90 a mais, vem comigo ver as principais notícias do Palmeiras de hoje. Não esquece que hoje ainda tem vídeo às 9 horas, bora! Comecei separando uma matéria aqui sobre o nosso sub-20, né? Vocês sabem o quanto eu admiro a base, o trabalho de base do Palmeiras é sensacional. Cauã Lima, que é o nosso goleirão aqui da esquerda, Eric Belé, nosso meia que já jogou no profissional, e Heitor. Gravem esse nome, Heitor. São convocados pela seleção brasileira sub-20. O Palmeiras teve 3 nomes presentes na convocação sub-20 dessa quinta: o goleiro Cauã Lima, o meio-campista Eric e o atacante Heitor. E o trio faz parte do grupo que disputa a Conmebol Libertadores sub-20. Velho, o Heitor meteu 2 gols no último jogo das Libertadores. Jogou demais, tá? O trio alviverde se junta ao restante dos convocados no dia 23 de março, realizando treinamentos em São Paulo. No dia 28, a Amarelinha faz um amistoso contra o Paraguai. Paraguai de Maurício, inclusive. É óbvio que aqui é o sub-20, né? Mas é sempre bom reforçar essa informação. As convocações, o Palestra contou ainda com as convocações do lateral esquerdo Gustavo Galan e dos atacantes Anderson Santos e Luiz Felipe para o sub-15, do goleiro Aldo, do zagueiro Guilherme Lira e do lateral esquerdo Isaac Leocádio. Esse moleque é muito bom de bola também. Dos meias Niaxson e Juan Iago e do atacante Eduardo Conceição para o sub-17. O Verdão liderou o ranking de clubes com maiores atletas convocados para a seleção brasileira de base nos últimos 9 anos. Dá uma olhada no número de jogadores que o Palmeiras cedeu para a base do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Desde 2017, passa de 10 jogadores convocados por ano para a base. Gente, para vocês terem uma noção do quão grandioso é o trabalho feito pelo JP e por toda a diretoria do Palmeiras quando o assunto é base. A base do Palmeiras é a melhor do mundo, tá? Seguindo o nosso giro de notícias aqui, o Maurício treinou hoje no gramado, já com bola, junto com o restante do elenco, né? E já tá preparado para o retorno ao Allianz Parque na partida contra o Mirassol. Nós já vamos falar dessa partida aí, tá? Mas basicamente, no treinamento, né, dessa sexta-feira, academia de futebol, né? O Palmeiras ele se preparou com aquela velha situação, né? Aqueles jogadores que atuaram mais de 45 minutos, eles fizeram um trabalho meio regenerativo ali, né? E os jogadores que atuaram contra o Vasco da Gama, que não participaram da partida por pelo menos 45 minutos, realizaram o exercício técnico de passe, circulação de jogo e diferentes enfrentamentos no último terço do campo. O Abel percebeu, tá? O Palmeiras está com dificuldade para furar linhas defensivas quando o Vitor Roque não está em campo. Então o Palmeiras criou uma espécie de dependência do Vitor Roque e do Flaco Lopes. Taticamente, até se explica isso, né? O Vitor é um atacante que ocupa espaço, ele precisa de espaço para jogar. Ele não joga com a bola no pé, ele ataca o espaço, recebendo a bola em profundidade para finalizar. E o Palmeiras não tem ninguém com esse perfil no banco. A gente imaginou que o Ramon Sousa conseguiria ocupar essa fração do campo, mas esquece. Não é a dele, tá? É um jogador de beirada mesmo e não vai dar certo como centroavante, enfim. O Paulinho, em recondicionamento físico, participou dos jogos em campo reduzido à parte. E isso é o que eu falo pra vocês sempre, tá? Paulinho retornou às atividades de alto nível, de alto rendimento, participando junto com o elenco, tá? Inclusive, isso já faz parte da transição física final. Então, se a gente não conseguiu acertar a informação acerca do retorno dele para a partida contra o Mirassol, ao menos agora, até por palavras dele, a gente tem altas expectativas do retorno do Paulinho para abril. Começo de abril, o Paulinho deve estar por aí pós-data FIFA, né? Não vai voltar no auge, tá bom? O atacante Vitor Roque e o zagueiro Murilo, o Murilo que teve uma entorse no joelho, né? Parece que foi alguma coisa de ligamento, inclusive. Bem perigoso, né? E o Vitor Roque com dores no tornozelo seguiram o tratamento na parte interna. Vitor Roque toma muita pancada durante o jogo, é muito difícil de acompanhar o jogador, né? E aí vamos lá, ó. Após substituir Jeff Té nos minutos finais contra o Vasco, o lateral esquerdo Arthur disputou sua terceira partida com a camisa alviverde. Velho, o Arthur está pedindo passagem e não é nem pra ser reserva do Piquerez não, tá? É pra ser titular. Tá na hora do Abel Ferreira ter coragem de escalar o moleque pra jogar bola. Ele é muito diferente do que a gente tem com relação à qualidade do Jeff Té, tá? É muito mais talentoso. Temos que entender isso e temos que dar uma oportunidade pro menino e não ficar com medo.
O Abel esqueceu, ou melhor, poupou o Endrick na Libertadores, né? Quando o jogador estava disponível lá, deixou no banco e o Palmeiras perdeu aquela Libertadores por conta disso. Tá na hora, tá? Então o menino Arthur realmente muito bom de bola. Quando a gente analisa aqui toda essa situação da base que a gente tá falando, né? A gente encara nessa informação aqui, a gente cai nessa informação aqui, né? O Palmeiras busca cidade para construir um novo CT da base e estima investir mais de 100 milhões. Falamos disso no vídeo de ontem, né? A ideia aqui é montar alojamento para os jovens que foram captados aí fora da Grande São Paulo. Então, eu deixei essa matéria aqui depois da gente ter falado a respeito do retorno do Maurício e da chegada do Arthur, justamente para forçar o pensamento de vocês e buscar uma resposta, tá? Para vocês me ajudarem a encontrar essa resposta. Vamos lá. A gente tem um jogador como o Jeff Té, que não custou os rios do dinheiro ali também, uns rios de dinheiro, mas também não foi baratinho, né? Um jogador que custou um certo valor. Beleza. E a gente tem o Arthur, que foi revelado recentemente, que tá com fome de jogo, que tá jogando muita bola. Não faz mais sentido pro Palmeiras realmente continuar investindo essa grana na base, trazendo essa molecada, dando minutos pra ele em campo? Será que assim, beleza, se for pra contratar o PH do Vasco pra lateral direita, manda bala. Agora, se for pra contratar um jogador mediano, não vale mais a pena apostar na base? Deixa sua opinião nos comentários porque isso é muito importante, tá bom? Outra informação interessante aqui a respeito da escalação do Palmeiras para a partida contra o Mirassol que nós estávamos comentando aqui, tá? Então o time que deve encarar o Mirassol é o de sempre, tá? O time titular do Palmeiras, composto por Carlos Miguel, Kelvin, Gomes e aí sim Bruno Fux, porque o Murilo tá machucado, e na esquerda do Piquerez, Marlon e Andréas Pereira, com o nosso Maurício e o John Arias flutuando no meio e na frente Flaco Lopes e Vitor Roque. Não estou gostando da forma como o John Arias está atuando, porque eu acho que é um jogador com muita criatividade, muita qualidade técnica, que não está sendo alocado na posição do campo que lhe favorece. Está tendo que voltar para marcar demais, e isso é pejorativo, é ruim para o seu futebol. Quando a gente viu ele na Inglaterra, a gente percebeu, ele não é o tipo de jogador que vai conseguir, velho, ocupar essa faixa do campo inteira. Ele não tem perna, porque ele corre demais na marcação, então ele não tem condição física de chegar na área, de pisar na área adversária, ir e voltar, ir e voltar. Não é mais um menino, tá bom? Bora falar de mercado da bola rapidinho, porque ó, vocês sabem, eu não gosto muito de utilizar algumas informações do Bola VIP, mas são necessárias, porque existem setoristas lá que fazem um trabalho sério, um trabalho bacana. Se liga. Alvo recente do Palmeiras, Marcel Ruiz tem grave lesão ligamentar e está fora da Copa do Mundo. Olha que situação bizarra. Destaque do futebol mexicano nas últimas temporadas, o meio-campista Marcel Ruiz foi aprovado pela diretoria do Palmeiras e pelo técnico Abel. No entanto, valores impediram o acerto com o Alviverde. Nas últimas horas foi divulgado um acontecimento grave envolvendo o atleta. Marcel Ruiz sofre com LCA, ligamento cruzado anterior, tá? Então, com 25 anos, ele rompe o ligamento e, velho, na boa, agora já era, tá? Muito, muito difícil. Desejamos muito boa sorte pro jogador na recuperação, é claro. Mas ligamento cruzado anterior, cara, é muito difícil de voltar 100%, tá? Então, assim, ó, vejam como às vezes as decisões que os jogadores tomam são prejudiciais. Veja bem, eu não me lembro de um jogador que tenha ido para a Europa e não tenha sofrido pelo menos uma lesão, brasileiro que saiu daqui. Por quê? Lá na Europa é pancado o dia inteiro, treinamento pesado, tal. No México, talvez o clube, se não me fala a memória, é o Toluca, né? Ele joga no Toluca. Talvez ele não tenha tido um núcleo de fisiologia e performance adequado, como ele teria no Palmeiras, tá? Então é claro, poderia ter acontecido em qualquer situação, né? Mas se o cara tá aqui no Brasil, jogando num clube com um núcleo de excelência, pô, será que não faria sentido? Será que ele realmente romperia ligamento? Será que a fisiologia já não estaria de olho falando, opa, o cara tá no limite, deixa ele descansar. Palmeiras faz isso com maestria, né? O Vitor Roque é um bom exemplo. Ele tá no limite, a gente sabe que ele tá tomando muita pancada nas partidas. Se ele não repousar, se ele não se curar, vai dar ruim. Então, assim, situação muito complicada para o jogador mexicano que viria para substituir o Richard Rios, né?
Desejamos sorte pro jogador. A respeito do Claudinho, então ó, Al Sadd toma definição sobre negociar Claudinho com o Palmeiras e descarta o negócio. É mentira, tá? O Palmeiras não tentou nada. O Palmeiras não fez proposta. Não é que eles descartaram o negócio com o Palmeiras. Na verdade, não houve negócio. Não houve. O Palmeiras não se interessou. A gente até falou a respeito disso aqui no canal, né? Óbvio, jogadores de qualidade interessam ao Palmeiras, mas o Palmeiras não fez nenhum aporte financeiro, nenhuma proposta, tá? Então, ó, nas últimas horas surgiram informações de que nos bastidores o Palmeiras estaria de olho, tal, no Claudinho, tal. E aí, ó, informação trazida pela RTI Sport sobre uma eventual ida para outro clube neste momento é improvável. Tem gente especulando sobre uma janela de exceção, como ocorreu durante a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas a situação agora é bem diferente. Neste momento, o Catar não está em guerra, apenas se defende dos ataques que vem recebendo. O Saad aguarda pelo retorno do jogador, tá? Informação que a gente imagina, né? A nossa opinião, na verdade. Acho difícil o Claudinho voltar a jogar pelo Catar por um longo período, tá? Eu acho que essa situação da guerra acaba, sim, atrapalhando muito, né? A performance do jogador, a cabeça da família que tá aqui no Brasil. Então, assim, se eu tivesse que dizer alguma coisa aqui a respeito do Claudinho, seria de que ele não vai ficar. Agora, há uma diferença entre ele não ficar e ele vir pro Palmeiras. Eu acho difícil, para não falar improvável, tá bom? Então, além de tudo isso aqui, a gente tem a situação envolvendo o Danilo. Contratação de Danilo pelo Palmeiras por 110 milhões não ganha força nos bastidores. E aí eu achei muito esquisito. É o setorista Caio Panini que trouxe a informação. Mercado da bola do Palmeiras volta a ter nomes discutidos, tal. Danilo surgiu como uma possibilidade. E aí vem a bomba, né? Que é do Jorge Nicola. A princípio, o Palmeiras estaria monitorando para iniciar uma tratativa. Entretanto, de acordo com o Jorge Nicola no YouTube, não há possibilidade de Danilo ser contratado por 18 milhões de euros, mais a inclusão do zagueiro Naves. Primeiro, o Palmeiras em momento algum optou por colocar o Naves, envolver o Naves na negociação. Isso não é verdade, tá? Isso não é real. Sobre o Danilo, sim, ele pode vir para o Palmeiras. E essa definição, você não precisa ter fonte para falar, né? Você não precisa ter ninguém infiltrado no Palmeiras. Tal. É óbvio, o Palmeiras quer o jogador. Tá nítido isso, né? Foi falado diversas vezes, enfim. E o Danilo gostaria de vestir a camisa do Palmeiras. O que falta aí para alinhar tudo isso aí? Na minha opinião, não é nem jogador, é o clube, é o Botafogo que não quer liberar. O que aconteceu com o Marlon Freitas foi tipo assim, foi bizarro, tá? Geralmente o Textor não negocia dessa forma. Agora, o Eagle Group, né, que é o grupo liderado pelo Textor, é um grupo financeiro, uma entidade que investe grana e quem investe dinheiro quer o quê? Lucro, retorno financeiro. Pois é, não está rolando com o Botafogo mais. Ponto. Botafogo é uma SAF, então pode acabar acontecendo não só do Danilo. Falamos no vídeo de ontem do Barbosa, né, que pintaram algumas notícias aí. Eu acho que sim, o Danilo pode acabar saindo do Botafogo. Se o Palmeiras botar a grana na mesa, pode acabar acontecendo. Ele vai precisar alocar recursos no Crystal Palace, no Lyon, nos outros clubes que ele tem. E eu imagino que pode fazer sentido, sim, senhor. A relação do Textor com a Leila Pereira melhorou bastante, tá bom? E para finalizar o vídeo de hoje, a gente precisa entender um pouquinho do que tá acontecendo no Palmeiras atualmente, tá? Gente, qualquer derrota que o Palmeiras tenha atualmente está gerando uma polêmica atrás da outra. Calma, calma. O Palmeiras acabou de ser campeão paulista, gente. Calma. A gente tem percebido muito isso acontecendo dentro do Verdão e até cobrei alguns vídeos atrás, né? Tava faltando uma liderança. Era o presidente que falava dos jogadores, que não podia perder, que não sei o que, falava mal. Aí era o conselheiro que vinha e falava que a presidente comprava mal e não sei o que. E aí era o treinador cobrando o jogador. Era jogador. Gente, calma. Se a gente não botar a mão agora aqui assim enfim, pedindo calma, calma pra torcida, calma pra imprensa, né? Que parece que às vezes também que quer ver o circo pegar fogo, a gente daqui a pouco vai estar debatendo novamente uma coisa que já estava consolidada pra temporada. O Abel Ferreira é o treinador do Palmeiras essa temporada, ponto. Não tem se. A temporada acabando, volta-se a discutir, mas a gente já tinha batido o martelo, o Palmeiras já definiu. Tava tudo ok. Uma derrota pro Vasco não pode virar essa hecatombe toda. Eu sei, não jogamos bem contra o Vasco, ponto. Mas jogamos bem contra o São Paulo.
jogamos bem contra o Mirassol, jogamos bem contra o Novo Horizontino. Então, assim, calma. O Palmeiras está formando o seu time, é um projeto. Tem que haver uma pressão sadia, é claro, sem violência, sem nada disso, pelo amor de Deus. Mas aquela pressãozinha da torcida do tipo, vamos jogar bola, porque senão é óbvio, sobe pra cabeça dos jogadores ali, enfim. Tem que haver uma cobrança do bem ali. Agora, não precisamos de exageros. E eu tô vendo muitos canais no YouTube, eu tô vendo muita gente grande, cara, pressionando o Palmeiras como se a gente não ganhasse o título há 20 anos. O Palmeiras tem 12 em 5 anos. Calma. Nós vamos chegar lá. Esse ano vai ser um ano de divisão de águas pro Verdão, tá bom? Então eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração e lembrar que agora às 9 horas da noite tem vídeo novo no canal. Muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra!